O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós deveis rezar assim. Caríssimos irmãos, irmãs, nós estamos percorrendo nestes dias estes primeiros capítulos do Evangelho segundo São Mateus. E aqui nós ainda estamos dentro do contexto do Sermão da Montanha, onde Jesus está ensinando aos discípulos acerca daquilo que é essencial para o seu seguimento. Porque Jesus não queria que os discípulos o seguissem de modo fantasioso, ou apenas vendo os milagres que ele realizava, porque corria-se o risco de mais para frente os discípulos pensarem: poxa vida, o mestre não nos ensinou nada sobre isso. E corria-se o risco de ver apenas os milagres, os prodígios, e eles ficarem, claro, motivados, entusiasmados, e com certeza assim foi. Mas Jesus também traz os discípulos para a realidade concreta da vida. E aí, primeiramente, Jesus inicia o trecho do Evangelho de hoje falando sobre a oração. Quando orardes, não dizeis ou não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Jesus não está falando do tempo da oração, porque ele mesmo passava muitas horas em oração diante do Pai na montanha. Mas Jesus está falando do coração que reza, mas que está distante dele. Isso nós vamos ouvir no Antigo Testamento, quando o profeta Isaías diz que os lábios proferem o nome de Deus, mas o coração está distante dele. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo para não falar muitas palavras, porque quando nós rezamos ou quando nós nos dirigimos a Deus, o ponto principal da nossa comunhão com Ele é o coração. É o nosso coração. Porque se o nosso coração está distante, as palavras não alcançam também aquilo que nós desejamos através da oração. E depois Jesus vai seguindo e vai ensinar a verdadeira oração ao falar sobre o Pai Nosso. Primeiro, Jesus traz esta novidade de que em Cristo, nele mesmo, nós podemos e devemos nos dirigir a Deus como Pai. E isto é muito lindo,
Porque Jesus então diz, olha, quando você for rezar, você precisa ter confiança de que você está se dirigindo ao Pai Celestial através da minha pessoa. E nós rezamos em toda a Santa Missa isso. Nós nos dirigimos ao Pai, ó Deus, ó Pai, por meio de Cristo, na força do Espírito Santo. E aí então Jesus vai trazer para nós a oração do Pai Nosso. É bonito porque Jesus ele diz, santificado seja o vosso nome. O Catecismo da Igreja vai dizer que quando Jesus usa esta expressão, não é que nós vamos santificar o nome de Deus ou a Deus, porque Deus é todo santo. Mas significa que nós vamos transmitir a santidade de Deus através do nosso modo de ser, do nosso modo de viver, do nosso modo de transmitir a vivência da nossa fé. Porque quando eu procuro viver a minha fé de modo coerente, dando um bom testemunho, aonde eu estou no contexto da minha família, do meu trabalho, aonde eu estou com as pessoas, eu ali estou santificando o nome de Deus neste sentido, de transmitir um pouquinho, nem que seja uma centelha da santidade de Deus. E aí Jesus continua dizendo que nós precisamos nos dirigir a Deus, santificar o nome de Deus, e é preciso pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Por isso que ele vai dizer, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, o primeiro ato da oração é justamente o reconhecimento dos próprios pecados. E não como aquele fariseu que nós ouvimos no Evangelho, que está lá na frente do templo e atrás está o publicano, o pecador, e ele se autoelogia. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele que está ali atrás. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele que é um pecador. E a palavra diz que ao invés daquele fariseu sair justificado, quem saiu justificado foi o pecador, o publicano. Então, na verdade, é muito importante quando nós rezamos, e por isso a Santa Missa também tem este itinerário. Nós, depois da saudação inicial, nós logo pedimos a Deus perdão. Por quê? Porque é necessário reconhecer os pecados para que, ao reconhecer os próprios pecados, nós possamos permitir que Deus ocupe o nosso coração. Porque quando nós não reconhecemos o pecado, Deus não encontra espaço para entrar no nosso coração. E depois Jesus dá um ensinamento fundamental, que é necessário perdoar. Ele vai dizer, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. E o contrário também, Jesus, nesse sentido, ele é bem claro. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Olha que interessante, que sério, que profundo e que responsabilidade também da nossa parte. Jesus, na verdade, está dizendo para que a nossa oração ela seja uma oração agradável a Deus, o nosso coração tem que estar limpo. E uma das coisas mais difíceis no caminho da nossa vida de fé é manter o nosso coração puro. Porque às vezes nós achamos que a pureza do coração está relacionada apenas à dimensão da afetividade, da sexualidade, que claro também está compreendida esta dimensão. Mas a pureza mais profunda do coração é quando o coração, ou quando nós lutamos com todas as forças para que no coração não seja retido a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. E aí então é tão necessário o coração estar limpo para que a nossa oração ela seja uma oração de fato eficaz e chegue a Deus. Porque a oração, como eu falei, não é apenas uma palavra dita, mas é o estado interior nosso que se dirige a Deus, é o nosso coração. Nós podemos rezar a noite toda, como Jesus fazia, mas se o nosso coração estiver ressentido,
aquilo não atrai, a oração não atrai a graça de Deus sobre nós. E ao contrário, se o nosso coração estiver livre de tudo aquilo que nos impede de crescermos na presença de Deus, uma oração com tempo curto, ela pode ser mais eficaz. Por quê? Porque o coração está desimpedido, o coração está livre, o coração está limpo. Claro que todo este processo é um caminho a ser feito. Não é uma coisa que nós conseguimos da noite para o dia, ou não é? Porque quando alguém nos ofende, quando alguém às vezes nos trata com indiferença, a primeiro momento a nossa natureza humana ela se fecha. Ela quer talvez pagar daquela mesma maneira ou corresponder daquela mesma maneira. É natural esta reação do nosso próprio ser. Mas o mais importante no processo do perdão é o caminho que nós temos que fazer. E o primeiro caminho para que a nossa oração seja profunda em comunhão com Deus através do perdão é a decisão. O perdão, ele começa com uma decisão. Então eu analiso a minha vida, eu vejo aqueles fatos que me feriram, que me machucaram, que de repente, de fato, Deus precisa visitar o meu coração e eu apresento para Ele. Eu digo, Senhor, eu estou percebendo que no meu coração, na minha história, existem estas mágoas. E aí então eu tomo a decisão. Eu me decido agora, neste momento, de dar o perdão àqueles que me ofenderam, e eu me decido também a pedir perdão àqueles os quais eu ofendi. Este é o primeiro passo. E aí depois eu vou rezando com aquele fato. Senhor, eu quero amar e perdoar esta pessoa. Eu quero perdoar e amar esta pessoa. E aí nós vamos rezando, 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 até que o nosso coração, a nossa mente e o nosso coração sejam convencidos e a graça de Deus, então, nos auxilia para que do nosso coração seja retirado tudo aquilo que está nos impedindo de perdoar. Vamos então, queridos irmãos, nesta manhã, como nos dizia Santo Agostinho, se Deus é nosso Pai, nós devemos proceder como seus filhos, não é? E Deus é aquele que nos perdoa com generosidade. Não existe nenhum pecado que Deus não seja capaz de perdoar quando nós nos arrependemos. E por isso Ele também deseja que nós possamos aprender a perdoar para que a nossa oração, de fato, seja uma oração eficaz. Por isso, no dia de hoje também, vamos pensar um pouquinho quais as áreas do nosso coração e da nossa vida e os acontecimentos os quais nós precisamos entregar ao Senhor, dando e liberando o perdão. E isso é uma cura para nós. Quando nós perdoamos, acontece uma grande cura, uma grande restauração em todas as dimensões da nossa vida. Que o Senhor, então, nos conceda esta graça. Amém.